A paz do Senhor, povo de Deus e ouvinte da palavra de Deus. Quero aqui em breve tempo trazer uma pequena reflexão para a nossa vida, da parte de Deus, uma breve reflexão, como eu já falei. Livro de 2 João, 2 João, e do capítulo 1, e vamos ler só o versículo de número 9, que diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. O versículo 10, finalizamos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o receber em casa, nem tampouco o saudeie. Versículo 11, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Amém. Aqui podemos observar que fala sobre prevaricação. E a pergunta é: todo aquele que prevaricar, capítulo de número 1, segundo João, versículo 9 ao 11. Todo aquele que prevaricar. O que é prevaricar? Prevaricar é quando você está cometendo algo contra a vontade de Deus. Não é só contra a vontade de seu irmão. Prevaricar é sair do sentido da vontade de Deus. Talvez eu tenha que ser mais óbvio, mais claro nas minhas palavras. Mas eu não posso enfeitar aquilo que não é para ser enfeitado. A palavra diz claramente: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então todo aquele que prevarica, ou seja, está prevaricando, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Qual é a doutrina de Cristo? Qual é o que Cristo ele nos ensina para não ser prevaricador? Primeiro nós temos que ter amor. Primeiro temos que ter verdade, obedecendo toda a doutrina da igreja. Se a doutrina da igreja não nos permite a prática de abusos de autoridade, o que é abuso de autoridade? Muito só olha em abuso de autoridade olhando para a lei dos homens, mas esquece que as constituições de autoridade, de regra, foi tirada da Bíblia. É bem verdade que a lei humana de prevaricador é aquele que está prevaricando, está cometendo crime, desviando da verdade, e eu, como autoridade, sabendo que aquela pessoa está prevaricando, contra, ou seja, regime público, desvio de dinheiro, e eu, como autoridade política, eu tenho como resolver isso, mas porém eu não vou intervir. Então eu estou ajudando a pessoa prevaricar. Então eu também sou um prevaricador, que não estou seguindo a norma, a regra da lei. Então eu estou sendo um corrupto. Por quê? Porque eu tenho o poder de não deixar esses prevaricadores cometer crimes. E na igreja não é diferente. Quando eu entro para o estatuto bíblico, da lei do estatuto bíblico, que nos orienta a exercer uma função eclesiástica, para não se desviar da doutrina de Cristo. Se a doutrina de Cristo, ou a doutrina de Deus, ou a doutrina do Espírito Santo nos diz que não devemos se desviar dos mandamentos de Deus, porque a Bíblia diz que amar a Deus e acima a justiça, e a sua justiça acima de tudo. Amar a Deus e a sua justiça, e amar o próximo como ama a ti mesmo. Se eu não pratico esse amor a Deus e a justiça de Deus, e não temer a justiça de Deus, e também não amar o próximo, então eu não estou apto para dizer eu estou salvo. Eu não estou apto para dizer que eu estou garantido naquilo que eu acredito e creio que é a salvação. Deixa eu te explicar melhor. Todo aquele que se diz crente e tem a maldade no seu coração, usa de má fé, se utiliza do seu poder que foi dado
como seja ordem eclesiástica, ordem de direção, o que seja, está na Bíblia. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 9 de 2 João, que diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Então, todos que dizem que está aceitando a doutrina, porque a igreja, segundo o seu estatuto, tem que ter doutrina. O crente que não obedece à doutrina,